Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Fernandes, eu sou advogado, sou especialista em direito militar, penal e processo penal e direito público. Hoje quero falar sobre um tema um tanto complexo e que tenho recebido muitas dúvidas aqui no escritório a respeito, que são as pensões para as filhas de militares. Eu vou tentar esclarecer alguns pontos chaves de forma mais breve possível, tá? E então, considerando a questão do sistema de proteção social dos militares, conhecido no meio civil como Previdência, é sabido que os militares não estão inseridos no INSS. Contudo, é crucial compreendermos que há uma contribuição e há um desconto retirado do contra-cheque dos militares, afinal, nada é gratuito. Às vezes a ideia de que há uma percepção, né, a ideia vendida pela mídia, pela sociedade, assim, a respeito da pensão da filha do militar, como se fosse um simples ônus aos cofres públicos, ela é de certa forma equivocada, né? Há uma percepção de que essas filhas não contribuíram para a Previdência, mas recebem o pensionamento. Devido a isso, tem-se fundamental que esclarecemos essa concepção errônea que muitas pessoas têm. Assim, nós podemos desmistificarmos esse entendimento. Então, assim como a pensão por morte do INSS é vitalícia, o mesmo acontece com a pensão por morte do militar destinada à esposa ou esposo, correto? Assim, o militar pagou por esse direito, tal qual qualquer contribuinte do INSS paga para deixar uma pensão por morte no caso do seu óbito. Ou seja, funciona de forma análoga à Previdência. Embora o desconto sofrido pelo militar seja substancial, quando mencionarmos a tão debatida filha, né, titular da pensão vitalícia, esse desconto chega até 13,5%. Isso após a reforma de 2019, né, para deixar bem claro. Acresce-se a isso 27% de imposto de renda, ou seja, os descontos podem passar de 40% dos proventos recebidos. Observem como isso impacta no contra-cheque dessa pensionista militar, ou do pensionista, né? Entretanto, muita gente fala que isso é antiquado, que não deveria ser assim, entre outros comentários que são feitos aí na sociedade. Então, fazia sentido anteriormente quando ainda persistia a questão da pensão para a filha. Hoje, não há mais possibilidade dos militares deixarem pensão vitalícia para a filha. Eis a grande confusão que as pessoas fazem. A pensão vitalícia para as filhas foi extinta pela medida provisória 2215 de 2001, famigerada medida provisória 215, revogando esse direito a partir de 29 de dezembro de 2000, ou seja, já fazem 23 anos que fora revogada essa medida. Porém, toda nova norma está sujeita a gerar efeitos futuros. O artigo 6 da lei estabelece as questões de respeito ao direito adquirido. Portanto, quando a medida provisória reestrutura a carreira militar e revoga uma série de direitos que os militares tinham, incluindo a pensão vitalícia para a filha, é necessário considerar aqueles militares que já faziam parte das Forças Armadas naquela época, ou seja, que ingressaram antes da medida provisória 2215. Tá? Por isso, foi preciso estabelecer uma regra de transição, conforme consta do artigo 31 dessa medida provisória 2215, que a gente já está falando. Essa regra diz que os militares que integravam as Forças Armadas até 29 de 2000, 29 de dezembro de 2000, além da contribuição regular para o fundo de pensão militar e para receber os seus proventos da aposentadoria, né, da sua pensão, tiveram opção de fazer uma contribuição adicional de 1,5%
para garantir a manutenção dos direitos contidos na redação original da Lei de Pensão Militar. Portanto, aqueles militares que já estavam nos quadros e optaram por essa contribuição adicional, mantiveram o direito de deixar essa pensão para suas filhas. Entretanto, qualquer militar que ingressou após 29 de dezembro de 2000 já entrou sem esse direito. Ou seja, pessoal, os novos militares que ingressaram na carreira a partir de 2001 não possuem direito a deixar a pensão vitalícia para as filhas. Tá bem? Não há nem a opção do contribuinte de contribuir. Tá? Eles não têm esse direito, mas só contribuir 5%. Não, quem entrou a partir de 2001 não possui mais esse direito. O direito foi revogado, mas para preservar o direito adquirido, há uma regra de transição. Por quê? Eles já contribuíam antes, tá certo? E continuaram contribuindo dessa maneira adicional que a lei previa. Ou seja, são 2 descontos no contra-cheque para deixar essa pensão vitalícia para a filha. É um cenário que tende a se extinguir à medida que esses militares e suas filhas forem envelhecendo. Esses direitos será completamente revogado, ou melhor, extinto com o passar do tempo. Outra dúvida recorrente é se isso só se aplica às filhas solteiras. Bom, pessoal, se aplica à filha em qualquer condição, solteira, as divorciadas, as separadas judicialmente, as casadas inclusive, tá? Houve uma alteração em determinado momento no passado que condicionava o recebimento dessa pensão à filha ser solteira. Mas essa condição foi considerada inconstitucional pelo STF. Né? Eles usaram lá o princípio da isonomia e demais princípios constitucionais que são basilares do nosso ordenamento jurídico para declarar inconstitucional essa condicionante que previa que a filha deveria ser solteira para receber pensão. Então, continua vigorando a redação original do artigo 7 da Lei 3765 de 1960, a Lei da Pensão Militar, que aborda a questão da filha em qualquer condição. Essa questão é frequentemente questionada. Né? Por exemplo, sou filha de militar e tenho uma pensão. Vou perder se eu casar? Então a resposta, pessoal, é não. Não perderá a pensão, tá bem? Gravem esse ponto. Por quê? Porque há uma confusão com os dependentes dos ex-combatentes. Né? Essa relação possui uma legislação específica. Então, portanto, se você for filha de militar de carreira, poderá casar e não perderá a pensão. Entretanto, se você for pensionista de um ex-combatente, aquele militar, né, seu pai foi lá, um ex-pracinha da FEB, por exemplo, que foi lá combater na Segunda Guerra Mundial, lá na Europa, lá tomar Monte Castelo, retornou e deixou uma pensão especial para você, você não pode se casar, senão perderá a sua pensão especial, tá bem? Não confunda a pensão de ex-combatente com a pensão do militar de carreira. Tá? E outra questão, pessoal, superado isso então, outra questão que gera dúvidas é sobre se receber uma pensão militar, poderá acumular com uma aposentadoria própria, por exemplo, ou outro benefício? E a resposta é sim, é possível. As regras de acumulação estão lá no artigo 29 da Lei 3760, a Lei de Pensão Militar. Existem 2 redações aplicáveis, inclusive devido à medida provisória que mencionei anteriormente, a 2215 de 2000. Em razão da regra de transição, se o militar contribui com 1,5%, ele optou, ele assinou lá o termo, dizendo que ia manter a contribuição de 1,5%, ele não renunciou a isso. Aí, nesse caso, aplica-se a redação original, que tem normas específicas sobre a acumulação, permitindo acumular 2 pensões militares, ou uma pensão militar com um cargo civil, uma pensão militar com outro regime, ou com vencimentos de um cargo público, ou uma aposentadoria, por exemplo. Né? Sempre um benefício mais um benefício, correto? Tudo bem? Quase nunca pode ter 3. Mas no direito tudo depende, inclusive há exceções que permitem a acumulação de até 3 vencimentos. Tá? Por derradeiro, devo dizer que tudo isso que falei aplica-se para os militares federais.
Porque cada estado tem legislação própria, tem seus regulamentos, seus regimentos internos para os seus militares estaduais, né? Seus policiais militares, seus corpos de bombeiros. Então, portanto, tudo que estamos discutindo na Lei 3.765 de 60 é especificamente para os militares das Forças Armadas. Tá bem? Então, sem querer esgotar esse assunto, que é complexo e é também muito extenso, tentei falar aqui das principais dúvidas das quais sou abordado no escritório. Então, persistindo dúvidas, para vocês, procurem um especialista, tá bem? Espero ter esclarecido esses pontos. Por hoje é isso. Muito obrigado.